Você sabe me dizer se o seu banco é realmente seguro? Você tem total confiança que o seu banco está financeiramente estável e que realmente vai proteger o seu dinheiro? E em quais informações e provas você tem para me confirmar isso? Pois é, e é exatamente isso que vou te ensinar no vídeo de hoje. Vou te ensinar a como descobrir os sinais de uma vida financeira de um banco, para você descobrir de uma vez por todas se o seu banco é realmente confiável e seguro. Então fique ligado nesse vídeo, pois ele vai garantir a sua tranquilidade financeira, pois tem bancos por aí que você acha que está tudo bem, mas que na verdade está devendo bilhões de reais. E é o caso do C6 Bank, então fique no vídeo até o final pela sua vida financeira. Fala investidores e investidoras, tudo bom com os seus investimentos? Eu espero que sim. Aqui quem está falando com vocês é o David Henrique, criador do canal Seja um Investidor. E antes de te ensinar como descobrir se realmente um banco é seguro, qual é o banco que você utiliza no momento? Você utiliza o Nubank, o PicPay, o Banco do Brasil, ou então o IT, ou então o C6 Bank, o Inter ou algum outro? Comente aqui embaixo, pois esse é um dos mais famosos bancos que a gente tem aqui no Brasil atualmente. Não é muito segredo se você utiliza um desses. Então comente aqui embaixo qual é o banco que você mais utiliza no momento. E para a gente descobrir se realmente um banco é seguro, teremos que entrar no Google e digitar Banco Data e o nome do banco, que pode ser Banco Data e Nubank. Então bora lá para a tela do computador para a gente conseguir analisar juntos a saúde financeira do Nubank. E para verificarmos a saúde financeira do banco, iremos vir aqui no Google e pesquisar Banco Data. Pode ser o Nubank, por exemplo. É só clicar no primeiro link e pronto, você já vai ter acesso a tudo basicamente daquela instituição financeira. Eu vou explicar mais ou menos aqui bem rapidinho o que seria cada coisa aqui para você conseguir entender. E logo aqui então a gente vai ter a data da publicação dessas informações, que foi no mês de setembro de 2022, que inclusive já passou mais de um ano aqui, então essas informações estão um pouquinho ali atrasadas. E já aqui do lado a gente tem o lucro líquido que o Nubank teve nesse último período, nessa data de publicação das informações. E o lucro líquido foi de 151,7 milhões de reais. E o lucro líquido é tudo que acaba sobrando depois que a empresa pagou os funcionários, depois dos custos fixos, depois das despesas, depois de tudo que basicamente tem que pagar. Então o lucro líquido é todo aquele valor que sobrou depois da empresa ter que pagar absolutamente tudo. E isso aqui é extremamente bem crucial para a gente saber a saúde financeira do banco. Pois se o banco não tiver nem lucro líquido, como é que ele pode ficar se mantendo de pé ao longo dos anos? Então isso aqui já é muito importante. E já que do lado a gente vai ter o patrimônio líquido do Nubank, e aqui a gente consegue ver que tem 5,4 bilhões de reais. E isso é extremamente algo muito positivo, já que o patrimônio líquido é tudo aquilo que acabou sobrando depois de ter descontado todas as dívidas e etc. Então basicamente você vai somar tudo que te dá dinheiro e que pode te dar dinheiro e subtrai pelo tanto de dívida que você tem, pelo tanto de despesa que você tem. Então o valor que acaba sobrando é o seu patrimônio de fato. Então vamos supor que eu tenha 300 mil reais, porém eu estou devendo 100 mil do financiamento. Então por mais que eu tenha 300 mil reais na conta, o meu patrimônio líquido de fato é apenas 200 mil, já que eu estou devendo 100 mil. Então o patrimônio líquido é isso, é a soma de tudo que você tem menos a quantidade de despesas que você tem. O que sobrar é patrimônio líquido. E o Nubank tem 5,4 bilhões, então é muito interessante. E algo bem positivo para a saúde financeira dele, é claro. E já que do lado a gente vai ter o ativo total do Nubank, que é cerca de 118,7 bilhões de reais. Novamente mais um número positivo, pois os números aqui estão chegando na casa de bilhões de reais. E ativo total é tudo que o banco tem, seja de dinheiro, seja de coisas que pode gerar dinheiro no futuro. E lembrando também que despesas, dívidas também faz parte do ativo total do banco. Mas já já a gente vai ver se realmente tem muita dívida aqui, a gente vai ver se realmente ali esse ativo total, a maioria não é dívida ou se a maioria ali é lado positivo. Porém, tudo que o Nubank tem, tudo está avaliado em cerca de 118 bilhões ali de reais. Já aqui embaixo a gente vai ter de captações. Só de captações o banco tem 77,6 bilhões de reais. Novamente mais um número bem positivo para a saúde financeira do Nubank. Pois a captação de um banco é a forma em que o banco
ganha dinheiro, é a forma que o banco acaba arrecadando dinheiro, seja de investimentos como CDBs, RDBs, seja por empréstimo que o banco acabou fazendo e o cliente acaba pagando mais e etc. É o dinheiro que o banco de fato consegue arrecadar, é o dinheiro que o banco consegue estar ganhando, é o dinheiro que de fato o banco acaba captando. Então só de captação, só de dinheiro que tem no Nubank de captação é 77 bilhões de reais. Isso é simplesmente muito bom também. Mais um ponto positivo para o lado da saúde financeira do Nubank. Já que do lado a gente tem a carteira de crédito classificada, avaliada em quase 50 bilhões de reais. Mas você sabe me dizer se isso é um lado bom ou se isso é um lado ruim? Pois a carteira de crédito classificada nada mais é do que o somatório do saldo devedor dos empréstimos e do financiamento realizado pelo Nubank. E também tem nesse meio o risco de pessoas não pagarem o financiamento, não pagarem o empréstimo que fizeram com o Nubank, de não pagar a fatura do cartão, e tem tudo isso que pode levar a pessoa a dar prejuízo para o banco. E esse fenômeno é chamado de previsão de devedores duvidosos, que é uma parcela pequena dos clientes que o Nubank separa para que, caso o cliente venha dar golpe, caso o cliente acaba pegando o empréstimo e não pagando, o Nubank já separou esse cliente como já esperava que aquilo acontecesse. Então vamos supor que eu pego um empréstimo de 20 mil reais no Nubank e acabo não pagando. O Nubank meio que já esperava que isso fosse acontecer, pois eles conseguem fazer uma análise ali e conseguem colocar se a pessoa é setor de risco para o banco. Então no meio disso tudo tem a previsão de devedores duvidosos, onde ele meio ali que faz uma análise bem profunda e determina se aquele cliente pode vir gerar prejuízos. Então essa carteira de crédito classificada tem sim uma grande parte dessa previsão de devedores duvidosos, mas não que 100% da previsão de devedores duvidosos irão dar calote no banco, porém uma grande parte aqui é deles. Então, por mais que seja, vamos supor, 50 bilhões de reais, o banco de fato não tem ali um prejuízo de 50 bilhões. Uma parte desse prejuízo, uma parte desse valor é de previsão. Talvez possa acontecer. E esse é o grande diferencial. E já que do lado a gente tem um patrimônio de referência que não aparece, número de agência é 7, isso é irrelevante, até porque basicamente o Nubank é mais um banco digital mesmo. Diferente de Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, que tem ali realmente várias agências. E já que embaixo a gente tem histórico do lucro, coisa que também é muito importante, e o Nubank vem tendo ali lucro depois de vários anos tendo prejuízos. Igual aqui para vocês verem, em 2019 o prejuízo foi de 312,7 milhões de reais. Já em 2020 foi de 230 e em 2021 153 milhões de reais de prejuízo. E em 2022 parcial, já que essa informação foi publicada em setembro de 2022, então não foi um ano inteiro. E aqui o banco estava com 279,9 milhões de reais de lucro. Ah, investidor, mas se você for olhar nos últimos 4 anos, 3 anos foram muitos prejuízos ali consecutivos e muito prejuízo. Verdade, investidores, vocês não estão errados não. Porém, olhando todos os outros números aqui, ainda assim o prejuízo é bem menor do que todos os outros números que estão favorecendo a saúde financeira do Nubank. Então não tem tanto risco assim. Então por mais que nos últimos 4 anos, 3 anos foram de baitas prejuízos, se você tem um lado que aqui pode balancear, não tem muito problema. Igual para você ver, o patrimônio, o ativo total do banco, poxa, dá dinheiro pra caramba. Se você for pegar tudo que ele está devendo aqui, tudo que ele teve de prejuízo, para falar a verdade, não chegou a casa de 1 bilhão. E ativo total do banco é 118 bilhões. Então não tem tanto impacto assim o banco ter esses prejuízos consecutivos. E é isso que você tem que ficar de olho, não é porque o banco teve prejuízo que, nunca mais vou colocar meu dinheiro lá, não vou utilizar mais. Não, você tem que verificar as outras informações. Já o índice de Basileia e imobilização do Nubank, coisa que também é muito essencial de você saber. A gente vai clicar aqui em Banco Dado Nubank e clicar no segundo link, se eu não me engano, e descer aqui embaixo um pouquinho. E aqui a gente já vai conseguir ver, cadê aqui? Aqui, achamos. Ó, o azul aqui seria o índice de Basileia. O índice de Basileia aqui já fala, em síntese, o índice de Basileia determina a relação entre o capital próprio da instituição e o capital de terceiros, que no caso seria a captação, que será exposto a risco por meio da carteira de crédito, que é aquilo que a gente viu agora mesmo. Por exemplo, se um banco possui um índice de Basileia de 20%, significa que para cada 100 reais emprestados, o banco possui um patrimônio de 20 reais. Os outros 80 reais não é do banco, é dinheiro que o banco acaba captando. E aqui a gente
gente consegue ver que o índice mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é de apenas 11%. Ou seja, o Nubank não pode ter menos do que 11% de índice de Basileia, que é o dinheiro que o banco tem em si, de todo o dinheiro que a instituição tem. E o índice de Basileia do Nubank no momento é de 17,7%. E o índice de imobilização, já um spoiler aqui para vocês, é 0,5%. E o índice de imobilização é aqui, ó. Quanto mais reduzido for o índice de imobilização, maior agilidade terá o banco para usar o seu patrimônio a fim de honrar seus compromissos. Por exemplo, se um banco possui um índice de imobilização de 30%, significa que a cada R$100 em seu patrimônio, R$30 estarão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, imobilizado em imóveis, veículos, materiais, etc. E o índice máximo tolerado pelo Banco Central do Brasil é de 50%. Então vamos supor que eu tenho uma casa e a minha casa está avaliada em R$200 mil. Porém, eu não tenho como transformar esse valor dos R$200 mil da minha casa em dinheiro amanhã para pagar algum compromisso, para honrar com alguma dívida, etc. Então, o meu patrimônio está todo imobilizado, porque eu não tenho acesso a ele em dinheiro físico, em dinheiro vivo mesmo. E o Nubank tem cerca de 0,5% de patrimônio imobilizado. Isso é muito bom mesmo. Então, a saúde financeira do Nubank está ótima, está tudo ok, nada demais. Então, se você tem um Nubank, parabéns, o seu banco é totalmente seguro e protegido, sem contar que ele tem um FGC, o seu banco não está tendo dificuldade, o seu banco não está passando por um momento difícil, etc. E coisa que não acontece ali no C6 Bank, que como vocês já viram um vídeo que eu já publiquei aqui no meu canal, teve prejuízo bilionário, infelizmente. E será esse próximo banco que a gente vai ver, o C6 Bank, então bora lá. E já que a gente consegue ver que também a publicação foi em setembro de 2022, e já logo de cara a gente já observa aqui 481,8 milhões de lucro líquido negativo, bem triste mesmo. Já o patrimônio líquido total do banco é de 3,9 bilhões. E já o ativo total tem bem menos que o Nubank, somente 34,4 bilhões, por mais que seja muito, ainda é bem inferior que o Nubank, que tem 118. E já que em captações, o C6 Bank possui 22,4 bilhões. E já que do lado em carteira de crédito classificada, o C6 Bank tem 12 bilhões. No de agências 2, como eu já disse para vocês, isso não é tão importante para a saúde financeira do banco, já que a principal função dele é ser banco digital. E já descendo um pouquinho aqui para baixo, a gente tem histórico dos últimos 4 anos aqui do C6 Bank, como vocês podem ver, realmente é algo bem preocupante. Pois somente nos últimos anos foi prejuízo atrás de prejuízo. E como está aqui parcial 2022, não tem todas as informações, porém, infelizmente, o C6 Bank teve prejuízo bilionário. E já sobre o índice de Basileia e imobilização, o índice de Basileia é de 17,3%. E acabou aumentando, só que na verdade esse número aqui está bem menor agora, só que aumentou mais um pouquinho, porque acabou acontecendo aquilo tudo que eu já expliquei no meu vídeo sobre o C6 Bank. Porém, aqui está um pouquinho atrasado, já que foi feito em setembro de 2022. E o índice de imobilização naquele período estava em... deixa eu conseguir aqui, 5,3%, e como o máximo é até 50%, tá tudo bem aqui também. Então, nesse quesito de imobilização, o C6 Bank ali está tudo ok. Caso o banco venha falir, caso o banco venha quebrar, ele consegue sim estar honrando com a maioria dos compromissos, já que 5,3% do patrimônio dele está imobilizado. E o patrimônio do C6 Bank está avaliado em cerca de 3,9 bilhões, ou seja, de quase 4 bilhões, apenas 5% está imobilizado. Já o C6 Bank é algo que você tem que pensar 2 vezes, pois por mais que tenha um FGC que vai te ressarcir, a gente não quer passar por uma dor de cabeça como essa. Então, se você tem um C6 Bank, eu aconselho que você clique aqui nesse vídeo, pois eu vou te falar exatamente tudo o que aconteceu com o C6 Bank e o porquê que ele teve prejuízos bilionários e se ainda é realmente seguro utilizar o C6 nos dias de hoje. Então, eu espero nesse vídeo aqui. Até a próxima, até daqui a pouco e valeu!